A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitas vezes você já se sentiu encurralado, entrincheirado, cercado por todos os lados, sem vislumbrar uma saída, uma solução, uma luz no fim do túnel. Nestas horas, somos assaltados e sobressaltados e ficamos tantas vezes com medo, aflitos, angustiados e até desesperados. O tema de hoje é um beco sem saída. Nós vamos conversar sobre esse assunto e vamos ver que nas horas em que os recursos humanos acabam, os recursos de Deus estão à nossa disposição. Quando uma solução ordinária não é possível, Deus pode agir extraordinária e milagrosamente em nossa defesa para nos libertar. Eu quero convidar você para convidar sua família para assistir o programa de hoje, porque Deus tem algo muito especial para a sua vida e para o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Alderi Souza de Matos, historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado. Reverendo Alderi, por que comemorar 150 anos? Essa, de fato, é uma questão muito importante, né? Quais as razões dessa comemoração? Ou seja, não se trata simplesmente de um amor pelo passado, né? Mas o entendimento de que devemos ser gratos a Deus pela nossa história. Um organismo, uma instituição que não conhece a sua história, não conhece a sua identidade e vai ter também dificuldade de traçar os seus objetivos, as suas prioridades. Então, agradecermos a Deus pela trajetória da igreja, pelos personagens, né, que deram a sua contribuição nessa história e também procurarmos aprender algumas lições relevantes que essa história pode nos dar. Quais são as programações que já estão sendo feitas, o que é que já está pronto e como é que serão essas programações? O Supremo Concílio de 2006 nomeou uma comissão especial, da qual eu faço parte, encarregada de traçar este programa para as comemorações dos 150 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse programa inclui muitos elementos, muitas iniciativas que estão sendo desenvolvidas a partir de agora, como a realização de cultos especiais em todas as unidades da Federação, culminando em agosto de 2009, com concentrações especiais em São Paulo e no Rio de Janeiro, também a publicação de livros, a realização de 2 filmes, um documentário e um curta-metragem, o lançamento de um selo de correio, enfim, uma série de iniciativas que estão relacionadas aí com a comemoração dos 150 anos. Então, o senhor falou do livro, será o livro que vai tratar sobre os sermões de Simonton? Exato. Várias publicações estão sendo planejadas. Aquelas que estão mais relacionadas comigo são 3. Primeiro, uma nova edição dos Sermões de Simonton, que não eram publicados há mais de um século. Somente houve algumas edições lá, poucos anos após a morte dele, edições essas que acabaram se esgotando e nunca mais essa obra tão valiosa foi publicada. E agora, recentemente, a editora Cultura Cristã lançou, então, uma nova edição desse clássico tão importante. Em segundo lugar, uma Bíblia especial comemorativa dos 150 anos da Igreja, tendo no início um texto que sintetiza os 150 anos dessa história, incluindo uma seleção muito bonita de fotografias e algumas outras informações sobre a Igreja. Então, esse texto foi escrito por mim. E, em terceiro lugar, um livro narrando a história dos últimos 50 anos da Igreja, ou seja, do centenário até agora, que também está sob minha responsabilidade. Eu pretendo, então, publicar este livro até o primeiro semestre do próximo ano. Mas eu creio, nós vamos fazer um programa aqui de lançamento da Bíblia comemorativa. Já estamos aqui
com essa intenção, mas também vamos ter um selo comemorativo que está sendo discutido com o Correio do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Exato. Quando houve o centenário da IPB, em 1959, foi lançado um selo de Correio muito bonito, na cor verde, mostrando a sarça ardente e em torno as palavras centenário da obra presbiteriana no Brasil. Então, surgiu a ideia de se fazer isso novamente agora em relação ao Sesc Centenário, de modo que os líderes da igreja estão entrando em contato com o pessoal dos Correios, o Ministério das Comunicações, para estudar a viabilidade do lançamento desse selo. O senhor falou dos documentários, então nós teremos 2 documentários. A LPC aqui já está trabalhando no sentido desses 2 documentários. Quais serão esses 2 documentários? Exato. Na verdade, será um documentário sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, destacando diferentes aspectos relevantes da vida da igreja, da história da igreja. E a segunda produção será um curta-metragem sobre a vida do reverendo Simonton, principalmente o seu trabalho como missionário, as suas experiências no Brasil. Então, esses 2 filmes estão já em fase de produção pela LPC. Existe uma secretaria executiva, comissões e tudo mais, e nós discutimos aqui sobre a possibilidade de cada ente da federação, cada igreja no seu estado, procurar as autoridades constituídas lá, com que objetivo? Nós queremos divulgar ao máximo essa programação. Não adianta nada termos uma programação interessante se as pessoas não tomarem conhecimento disso, não se aproveitarem, né, dessas oportunidades, desses recursos que estarão sendo disponibilizados. Então, nós solicitamos às pessoas que estejam atentas, por exemplo, ao nosso portal, ao portal da IPB na internet, que vem trazendo informações sobre essa programação. Também o nosso órgão oficial, o Brasil Presbiteriano, tem trazido muitas informações relevantes a respeito do desenvolvimento dessas atividades, dos cultos que estão sendo realizados a cada mês em 2 estados da federação, das programações futuras. Então, nós fazemos esse apelo aos presbiterianos, aos líderes, às igrejas, aos concílios, para que estejam atentos a esses veículos de informação através dos quais poderão tomar conhecimento de toda essa programação que está sendo desenvolvida e que será desenvolvida ao longo de todo este ano até agosto de 2009. Reverendo, nós vamos ter mês a mês um programa, uma entrevista alusiva às comemorações do Sesc Centenário da Igreja. Na próxima, certamente, já será o lançamento da Bíblia comemorativa do Sesc Centenário. Mas, no mês de setembro agora, nós vamos ter 2 programações. A programação do Rio Grande do Norte, que vai ser em Mossoró, dia 20. O reverendo Jeremias será o pregador oficial daquela programação. E no dia 28, lá em João Pessoa, na Paraíba, o reverendo Hernandes estará sendo o pregador oficial. Então, nós vamos voltar aqui em outras oportunidades, de certo, falando das comemorações do Sesc Centenário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós vamos ficar com essa música e vamos voltar com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em coração. Andas triste, carregado pesares e de dor. Ah, Jesus, eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em
coração. E por seu amor tão terno, mas terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Há momentos na vida em que nós nos sentimos encurralados, entrincheirados por situações, circunstâncias adversas, sentimos-nos num beco sem saída. Eu hoje quero conversar com você sobre este tema, um beco sem saída. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes você já se desesperou e pensou, meu Deus, não vai ter jeito, eu não vou conseguir escapar, eu não vou conseguir sair dessa situação. Quantas vezes você já orou como aqueles tripulantes do navio em naufrágio, querendo chegar até Roma, mas o navio foi apanhado por um tufão de vento e despedaçado. E antes de que esta tragédia acontecesse, o anjo de Deus apareceu a Paulo. E então eles começaram a orar para que amanhecesse o dia. Você já orou alguma vez para amanhecer o dia? O dia amanhece quando você ora, e quando você não ora, ele amanhece também. Mas às vezes as noites parecem tão escuras e tão sombrias que é preciso orar para que chegue luz mais rápido na nossa vida. O texto que eu quero considerar com você é Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Porque a igreja de Jerusalém está enfrentando agora uma terrível e assoladora perseguição. Herodes Agripa II, um homem soberbo, altivo, megalomaníaco, mancomunado com os interesses de Roma, resolve atender ao apelo dos judeus e passar ao fio da espada o apóstolo Tiago. E a Bíblia diz que este gesto agradou os judeus, opositores da igreja cristã. E então diz a Escritura que ele encerrou Pedro na prisão até o final da festa da Páscoa para apresentá-lo de igual forma para ser morto. Mas diz a Bíblia que neste interregno havia oração incessante da igreja em seu favor. E Deus, pela sua graça e poder, opera um milagre extraordinário, enviando um anjo à prisão, quebrando e abrindo, quebrando as cadeias de Pedro e abrindo o portão de ferro que fechava aquela prisão. E então nós queremos aqui aprender 3 lições importantíssimas quando nós nos sentimos encurralados como num beco sem saída. A primeira verdade que esse texto relata é que quando você se sente como que num beco sem saída, Deus vê a sua aflição. A Bíblia diz, e o apóstolo Pedro mais tarde escreve a sua carta e relata que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu quero dizer para você que Deus sabe aonde você está, como você está,
para onde você deve ir e o que você deve fazer. Quando você pensa que está sozinho, jogado numa cova, quando você pensa que está num deserto solitário, quando você pensa que está cruzando os vales mais escuros da sombra da morte, quando você pensa que ninguém está do seu lado, neste momento Deus está carregando você nos seus braços eternos. Deus não desampara você. O nosso Deus é o Deus que vê, é o Deus que conhece, é o Deus que sonda, é o Deus que sabe tudo a seu respeito. Pedro estava na prisão, a igreja estava ameaçada, o inimigo estava se fortalecendo, o problema parecia insolúvel, a situação parecia inadministrável, mas Deus estava contemplando aquele cenário. Eu quero dizer para você que Deus sabe o que você está sofrendo. Deus conhece as suas lágrimas. Deus está vendo o drama que você vive no seu casamento. Deus está vendo a angústia da sua alma em relação aos seus filhos. Deus está vendo as aflições do seu coração nas noites indormidas, nas madrugadas insones, quando você passa pelo seu Getsêmani, quando você cruza os caminhos mais apertados e mais crivados de espinhos, quando você sente que não há saída, que não há escapatória, parece que você está num túnel onde não tem uma luz no fim, uma casa sem janelas e portas. Nesse momento, Deus está olhando para você. Mas há uma segunda verdade nesse texto. A Bíblia diz que não apenas Deus põe os seus olhos sobre os justos, mas Deus escuta o seu clamor. E a segunda verdade é que Deus não apenas vê suas aflições, mas Deus ouve as suas orações. A Bíblia diz que Pedro estava preso, escoltado por 16 homens, 16 soldados, algemado, firmemente guardado para que não houvesse qualquer tentativa ou possibilidade de fuga ou de Pedro ser capturado pelos seus irmãos. Parecia que a situação era irremediável, era uma causa perdida, era um problema sem solução. Mas a Bíblia diz que havia oração por parte da igreja em favor de Pedro. Eu quero dizer para você que quando você ora, Deus age. Quando você ora, o céu se move. Quando você ora, milagres de Deus podem acontecer na terra. Quando você ora, o impossível pode acontecer. Porque quando você ora, você conecta o altar com o trono. Quando você ora, você aciona o braço daquele que é onipotente. E quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Nenhum ser humano podia entrar naquela prisão para libertar Pedro. Nenhum elemento, ou nenhum instrumento, ou nenhuma metodologia ordinária poderia resolver o problema. Mas Deus pode o impossível. Deus age sobrenaturalmente. Quando os recursos da terra se esgotam, os recursos do céu continuam disponíveis. Quando os assuntos humanos não encontram saída na perspectiva humana, Deus pode apontar uma direção sobrenatural, celestial. E diz a Bíblia que Deus manda um anjo àquela prisão. E diz a Escritura que o anjo acorda Pedro. E não foi na primeira noite, diz a Bíblia, que era a última noite, na noite em que Herodes tensionava entregar Pedro para ser morto. Muitas vezes a solução de Deus não chega de imediato. Muitas vezes Deus testa a nossa confiança, a nossa disposição de crer que Ele está no controle. E o que é maravilhoso é que Pedro está dormindo, mesmo algemado, mesmo escoltado, mesmo tendo consciência de que no dia seguinte poderia ser morto. A confiança dele está plena, segura, inabalável no Deus que está no controle de todas as coisas. Quando você ora e quando você sabe que alguém está orando por você, você encontra forças para enfrentar as dificuldades e as oposições e as perseguições. Diz a Bíblia que o anjo não apenas acorda Pedro, mas arranca as suas algemas.
Manda Pedro colocar sua roupa, manda Pedro calçar sua sandália, e diz a Bíblia que o anjo de Deus traz Pedro corredor afora, até que eles se encontram diante de um portão de ferro, e o portão de ferro abre automaticamente, diz a Escritura. Aquilo que o braço da carne não pode fazer, Deus faz soberana e milagrosamente. Sabe por quê? Porque Deus ouve as orações do seu povo. Deus não apenas vê sua aflição, mas Ele escuta a sua voz. E este Deus que escuta a sua voz é o Deus que pode trazer livramento para você, livramento para a sua família. Talvez você esteja vivendo um dos momentos mais amargos e difíceis na sua jornada. Talvez o seu casamento está acabando. Talvez você está vivendo o drama de uma doença difícil e até humanamente incurável. Talvez você esteja vivendo o drama de ver seus filhos distantes de Deus e até prisioneiros das drogas ou de uma vida desregrada, ou quem sabe vivendo uma vida no fausto, na riqueza, no luxo, mas com o coração distante de Deus. Quem sabe você esteja vivendo o desespero de um acidente grave, ou quem sabe até mesmo um luto amargo e doloroso, quem sabe até mesmo uma separação, um divórcio traumático, e você pensa que chegou o fim da linha, que não tem mais jeito, não tem mais saída. Pois eu quero lhe dizer que Deus é poderoso, não apenas para ver sua aflição, mas para ouvir o seu clamor, para responder a sua prece, para ouvir o clamor que sobe da sua alma aflita e trazer solução para o seu problema. Diz a Escritura que Pedro então sai da prisão, vai à casa onde está tendo uma reunião de oração em seu favor, e as pessoas ficam surpresas, surpreendidas pela maneira magnífica, extraordinária e milagrosa com que Deus operou aquele grande livramento. Se você se sente num beco sem saída, eu quero dizer para você, neste momento, que Deus está olhando para você e que Deus está ouvindo o seu clamor e Deus está trazendo para você um livramento grandioso, milagroso, extraordinário. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Não apenas Deus vê suas aflições, não apenas Deus escuta suas orações, mas Deus lida com os seus inimigos. 1 de Pedro 3,12 diz que o rosto do Senhor está contra os maus, contra aqueles que praticam males. Deus não apenas libertou Pedro da prisão, Deus lidou com seus adversários. Porque o texto diz que quando Herodes percebeu que Pedro não estava mais na prisão, que o seu projeto tinha sido frustrado, os soldados que estavam cuidando de Pedro foram justiçados, e naquela época a lei romana responsabilizava o guarda, no caso do prisioneiro sair e fugir, o guarda sofreria a sua penalidade, consequentemente aqueles soldados foram mortos. Mas Herodes, o mandante, pensando que estava no apogeu da sua glória, discursando para uma grande plateia noutra cidade, a plateia o ovaciona e o aplaude, dizendo que aquilo não era a voz de homem, mas uma voz de um Deus, não tendo ele dado glória a Deus. Diz a Escritura que o Senhor mandou um anjo, e ele foi ferido, e comido de vermes, ele morreu. Note você que Pedro não foi morto por Herodes, mas Herodes foi morto pelo Deus de Pedro. Quem sabe o mesmo anjo enviado para libertar Pedro da prisão máxima de Herodes tenha sido o anjo enviado por Deus para fulminar Herodes. Porque Herodes não se humilhou, porque Herodes não se quebrantou, porque Herodes não reconheceu o tempo da oportunidade da sua vida e nem teve a disposição de se capitular e se render a testemunho tão eloquente do Evangelho e do poder de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que não é seu papel você vingar-se dos seus inimigos, não é sua função retaliar as pessoas que fazem mal a você.
Não é seu papel amargurar a sua alma e desejar o mal para os seus inimigos. A Bíblia diz que você deve orar pelos seus inimigos, você deve abençoar as pessoas que perseguem você. A Bíblia diz que você deve retribuir o mal com o bem. Mas preste atenção numa coisa, a Bíblia diz que Deus é o Deus da justiça, o Deus da vingança. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. E aqueles que perseguem você, que encurralam você, que maltratam você e que tentam destruir você, se não se arrependerem, terão que enfrentar o Deus Todo-Poderoso na sua justiça e na sua ira santa, e essas pessoas serão certamente tratadas por este Deus que não inocentará o culpado, a menos que eles se arrependam. Preste atenção nisso, porque quando você se sente num beco sem saída, o seu Deus é o Deus que vê a sua aflição, o seu Deus é o Deus que escuta a sua oração, e o seu Deus é o Deus que lida com os seus inimigos. Coloque, portanto, a sua vida nas mãos deste Deus, porque para Ele não há causa perdida, não há problema insolúvel, não há situação irreversível. Este é o Deus Todo-Poderoso que está sentado na sala de comando do universo e Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Os seus problemas podem ser insolúveis e inadministráveis para você, mas os seus problemas têm solução quando colocados nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um beco sem saída. Graças a Deus, porque com Jesus a sua vida tem saída. Porque os recursos de Deus estão à minha e à sua disposição. Um beco sem saída, esse foi o tema da mensagem que você acabou de ouvir. E se você deseja adquirir essa mensagem em CD ou DVD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 e você saberá como adquirir essas mensagens do programa Verdade e Vida. Essas e outras mensagens. Hoje à noite nós estaremos aí com o pessoal do Rio Grande do Norte, nas comemorações do Sesc Centenário da nossa igreja para o estado do Rio Grande do Norte. O reverendo Jeremias Pereira da Silva será o pregador oficial dessa programação. E nesse domingo queremos que você visite a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical pela manhã, com classe para todas as idades, sempre começando 9 horas. Culto da Palavra de Deus pela manhã e pela noite. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Vá à igreja presbiteriana mais próxima e você pode saber onde é a igreja presbiteriana mais próxima acessando o nosso site www.verdadevida.com.br e ali você pode saber onde existe a igreja presbiteriana bem próxima à sua residência aí no seu estado, na sua cidade. Até o próximo programa, quando estaremos com mais um Verdade e Vida para todo o Brasil, por essa emissora, nesse mesmo horário. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora 0800 119 105. Ao ligar comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos, Até quando devemos perdoar e um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.